Olá pessoal, tudo bom? Tranquilo com vocês? Como é que vocês estão? Estou bem, graças a Deus, tranquilo. O vídeo de hoje, a gente vai falar de uma coisa assim que aconteceu comigo há uns 2 dias atrás. Coisa assim surpreendente, muito assim, impressionante. Mas antes de eu contar o que aconteceu, compartilhar com vocês o que houve, eu gostaria de novo de memorizar, para você memorizar. Gostaria de trazer a sua memória, gostaria de te lembrar para você ir, né, tá aqui no canal, se inscrever. Tem muitas pessoas que assistem os vídeos, mas não são inscritas. Assiste, você que assiste, gosta dos vídeos, se inscreva. É importante para o canal aumentar o número de inscritos. Vai ser bom para mim e para você também. E não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com quem você acha que deva ouvir ou saber dos nossos vídeos. Tá bom? Vamos lá. Muitas vezes a gente idealiza algumas coisas, sonha, planeja, projeta. Não que seja errado isso, é comum, é legal fazer isso, mas as coisas acontecem de repente, da forma que você menos espera. Quando você menos imagina, as coisas acontecem. E aí, assim, e não da forma que você sonhou, não da forma que você planejou, mas acontecem. Domingo a gente né, frequenta a igreja, nós frequentamos o culto, né? E a gente foi assistir o culto de domingo. E como sempre, eu costumo sentar lá, depois da última fileira de cadeiras, de bancos, eu fico lá atrás. Porque é mais cômodo para cadeira, não tem que ficar retirando a cadeira para encaixar a cadeira de rodas. Se tiver que sair, tiver que ir ao toalete, ao banheiro ou à cantina em algum lugar, é mais fácil você estar lá atrás, você não precisa incomodar ninguém com as cadeiras que estão à sua frente. Então eu costumo ficar lá atrás. E geralmente, quando a gente chega, né, eu me coloco lá atrás, então o diácono, a pessoa que está na organização, já coloca uma cadeira do meu lado, né, do meu lado esquerdo, para Edna sentar, Edna, minha esposa. Então eu estaciono, né, coloco a minha cadeira e ele coloca a cadeira da Edna do lado. Nesse domingo, nesse dia de culto, último culto, aconteceu uma coisa assim inusitada. Eu posicionei a cadeira, ele colocou a cadeira da Edna do meu lado esquerdo e do lado direito, coisa que ele nunca fez, ele colocou uma cadeira do meu lado direito. Nunca aconteceu isso, nunca. E porque já é só eu e ela que ficamos lá atrás, então ele colocou a cadeira dela esquerda e uma cadeira vazia à direita. Tá, tranquilo. Ó, tá trovejando, é porque eu tô aqui na varanda de fora, tava chovendo muito agora mesmo, esperei parar a chuva para poder fazer o vídeo. Mas tá caindo um piano, tá dando uns trovão, esses barulhos de trovão, tranquilo. E aí, né, como eu ia dizendo, colocou a cadeira do lado direito e eu abaixei a cabeça e fui fazer as minhas orações. Eu faço muitas orações, algumas orações eu faço em voz alta, verbalizo, eu digo, outras nem tanto, como no caso dessa oração que eu estava fazendo um pedido específico para uma determinada coisa, área da minha vida. Eu estava orando em silêncio, em pensamento propriamente dito. Estava lendo em pensamento e tal, pedindo a Deus algumas respostas. Eu me lembro que eu falei assim com Deus: Senhor, me responda, me traz respostas às minhas orações, me direciona, eu preciso de direcionamento para realizar isso, para saber se isso que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, né, é do agrado do Senhor. O Senhor, né, aprova isso que eu vou fazer, traz resposta, fala comigo, assim no pensamento, em pensamento, sem bochechar ou verbalizar nada, nenhuma palavra. Quando de repente, estava de olho fechado, orando, fazendo a minha oração, eu senti um cheiro de álcool. Cheiro de álcool etílico, aquela coisa de cachaça, de cheiro assim, de pessoas que costumam beber. Eu falo isso porque eu já me deparei na minha família com pessoas que eram né, viciadas no álcool, eram ébrios, né, e graças a Deus foram libertas dessa bebida. E esse cheiro me lembrou essas pessoas. E esse cheiro, mas eu com o olho fechado continuei, né, e de repente, assim, do nada, alguém cutuca no meu ombro assim direito. Aí eu abri o olho, olhei, uma pessoa sentada, mas assim, era uma pessoa bêbada,
Sabe aquela pessoa bêbada, assim mesmo? É essa pessoa. Aí ele cutucou no meu ombro, aí como a cadeira estava muito perto da minha cadeira, então quando ele falava o cheiro, do álcool vinha todo no meu rosto, mas amém, falei, glória a Deus, tranquilo. Aí pegou, ele falava, ele me cutucou e falou assim, eu posso sentar aqui? Eu falei, pode sentar, claro, com todo direito. Tinha outros lugares na igreja, nos assentos da igreja, no salão, para ele sentar. Mas ele pediu para sentar do meu lado. Eu falei, pode sentar, sem problema. Não tenho problema com esse tipo de coisa. Não tenho problema com essas pessoas. Não tenho, eu acho que são pessoas como a gente. Então. Aí ele sentou, pegou na minha mão e começou a falar. E falava. Quando eu percebi, eu ouvi o que ele falava, eu percebi que ele falava, gente, sem brincadeira, eu não estou mentindo, de verdade, de Deus. Ele falou tudo que eu estava orando alguns segundos, minutos antes dele sentar. Todas as palavras que eu estava orando em pensamento, tudo que eu estava perguntando para Deus, que eu estava entregando para Deus e pedindo Deus uma resposta, pedindo Deus um direcionamento, né? Pedindo Deus para falar comigo, aquele homem, aquela pessoa, gente bêbada, vou falar bêbada assim, mas de uma forma até carinhosa, pessoa bêbada, sentou do meu lado, começou a falar, você pediu isso para Deus, e Deus fala assim, e Deus dá a resposta, Deus está te respondendo, você pediu para ele te falar, você pediu para ele te responder, e assim ele te responde, assim ele te fala, e falou tudo que eu tinha orado. Eu olhando para ele, eu tava assim, nessa hora, o cheiro do álcool etílico já tinha até sumido, já não estava nem assim percebendo mais o cheiro, né, e tal. Eu olhei para ele, olhei nos olhos dele, e perguntei assim, qual que é o seu nome? E ele me falou assim, meu nome é Bruno. E eu olhei no olho dele assim, e ele acabou de falar, assim, soltou, quando ele falava, ele segurava na minha mão, ele colocou minha mão assim, em cima das minhas pernas, assim e tal, levantou, foi embora. Não ficou no culto, não assistiu o culto, foi lá, único, exclusivamente, especificamente, para poder falar essas coisas comigo. Eu ainda olhei para trás da igreja para ver se eu vi ele foi embora. Gente, porque, meu Deus, assim, a gente imagina, não que o pastor no dia trouxe uma mensagem muito abençoada, muito boa, falou no coração de muitas pessoas, falou também no meu, mas especificamente, direcionadamente, subjetivamente, aquele homem que sentou do meu lado, aquela pessoa que estava embriagada com álcool etílico, ele falou tudo que eu estava orando e pedindo de direcionamento, de resposta a Deus para uma coisa que eu ia fazer na minha vida, para uma área da minha vida que eu tinha, que eu tinha que tomar algumas decisões. Ele falou tudo. O culto foi uma bênção, foi bom, uma bênção. O pastor, Deus usou o pastor para ministrar, falou para a igreja, falou no meu coração, mas a resposta direcionada foi da boca desse homem com álcool etílico. Ele estava bêbado, literalmente bêbado, mas as palavras dele eram sóbrias, eram sérias, eram direcionadas. Eu fiquei assim impactado, porque assim, eu nunca havia experimentado uma palavra. Aí você pode falar assim, mas Kleber, você sabe que a boca daquele, né, que ele tá falando, aquele bêbado lá, aquele ébrio lá, ele falou por Deus. Só eu e Deus sabemos o que eu falei em pensamento. Só eu e Deus sabíamos o que estava no meu coração, no meu pensamento. Eu não havia falado para ninguém. Eu não havia nem orado em voz alta, nem verbalizado, nem falado palavras, só em pensamento. Só Deus sabia, e eu, o que eu estava orando, e qual seria a resposta que ele deu em cima da minha oração. Ele falou assim, você pede isso, pede, né, o rapaz estava bêbado do meu lado e falou, você pede isso de Deus, você pede isso, e pede assim assado, e pede dessa forma, pois agora ele te fala que é isso, ele te fala assim, dessa forma. Eu fiquei espantado.
impactado. Nunca, dessa forma, tão subjetiva, tão intimista, tão direcionada para mim, eu nunca havia experimentado. Nunca, nunca. Foi a primeira vez, assim, às vezes a gente fica esperando Deus falar de uma forma tão diferente, a gente idealiza Deus falar de uma forma, Deus falar de um jeito, e Ele fala de outra forma totalmente diferente, daquela que nós imaginamos, daquela que nós queríamos, né, que Ele falasse, mas a palavra foi tão forte, foi tão viva, foi tão eficaz, assim que não deixou dúvida nenhuma, não tem como ter dúvida diante dessa experiência. Portanto, eu digo para você, olha, peça a Deus, busca Deus, direção para a sua vida, talvez para o seu casamento, talvez para a sua vida profissional. Peça a Deus, olha, eu sou a prova que Ele responde. Responde, não da forma como a gente queria ou queira, mas Ele responde eficazmente. Eficaz. Então, fala com Deus, peça a Deus, acredite, não duvide. E quando vier a resposta, você vai saber que veio da parte de Deus, porque você vai ter paz. Você vai ter paz no seu coração. E as palavras vão testificar no seu coração para você ter paz. E não para te deixar confuso, desnorteado, mas para te trazer direcionamento para a sua vida. Né? E nesse vídeo de hoje gostaria de agradecer vocês que estão aí, chegaram até aqui, assistiram, né, esse relato, esse testemunho, né, mas continue. Se você já tem o hábito de orar, falar com Deus, de conversar com Deus, eu digo que não orar é conversar. Se você tem o hábito de conversar com Deus, converse, continue conversando. Você que não tem, vai no seu quarto, no banheiro, ou no ônibus, no carro. Não precisa de fechar o olho, não. Fala com Deus. É diálogo. Dialoga com Deus. Você vai ver que as respostas virão e elas serão muito eficazes. Peça para Deus. Talvez você esteja passando por uma situação difícil, né? Complicada. Precisando de resposta. Resposta às vezes imediata, como eu estava precisando. E a resposta foi certeira e imediata. Então, peça a Deus, converse com Deus. Né? Peça para Ele responder as suas orações, responder o seu diálogo. Ele vai te responder, é um diálogo. Ele vai falar com você. Não é um monólogo. Ele vai te responder. Tá bom? Então, até mais. Beijo no coração. E até o próximo vídeo, moçada. Valeu, pessoal. Até.